Olá pessoal, meu nome é Lana, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da UFBA, sou vinculada ao grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistência do CRH UFBA. Esse é o vídeo parte 2 de uma sequência de 5 vídeos que eu estou fazendo sobre busca bibliográfica, algumas ferramentas. Eu já falei um pouquinho de Cielo naquele vídeo anterior, tá lá no canal, vocês podem ver. E esse 2 é parte 2, Cielo nível ninja, porque da outra vez eu ensinei o básico, agora vocês vão ver uns segredinhos, tá bom? Uns segredos que eu não saio contando para todo mundo não. Então, no vídeo anterior, que foi o básico do Cielo, eu pedi que vocês experimentassem pesquisar com a mesma palavra em diferentes campos. Eu fiz a busca com a palavra precarização, mas vocês devem ter escolhido um tema de interesse de vocês e pedir que vocês colocassem essa palavra, a busca somente no título, a busca no resumo. Então, essa foi a tarefa de casa que vocês receberam. Agora a gente vai fazer de um outro jeito. Volta para aquela tela que eu já mostrei como é que se chega. Digita precarização. Dessa vez a gente vai botar assunto e quero que vocês apertem esse botão de índice que está sinalizado aí, é um triângulo. O resultado é essa tela aqui. Eu tenho uma lista de palavras que são utilizadas no campo assunto. Então, alguns artigos, o assunto é precarização. Em outros, o assunto é precarização do trabalho odontológico. E cabe a você que está fazendo a busca escolher aquele termo que faz mais sentido para o que você está querendo buscar. Nesse caso, eu quero que vocês selecionem precarização do trabalho e apertem o botão pesquisa. No dia em que eu fiz essa captura de tela, meu resultado para aquela pesquisa com a expressão precarização do trabalho no campo assunto foi esse. Eu obtive 24 artigos. No dia em que vocês fizerem, talvez o resultado seja diferente. Eu quero inclusive chamar a atenção de que na lista que eu obtive, o primeiro resultado não tinha texto em português. Tinha apenas texto em inglês. Então, algumas revistas são dessa maneira. Então, pode ser que utilizando uma expressão diferente daquela inicial, que foi a sua primeira escolha, tenha resultados que tenham mais a ver com o que você está buscando. Agora eu vou mostrar outro termo. Meu exemplo agora é com a palavra advogado, todos os índices, e aí aperto o botão pesquisa. No dia em que eu fiz essa busca, advogado, todos os índices, eu tive 31 artigos, como vocês podem ver aí. Eu estou usando a mesma sequência de exemplos da oficina que eu fiz lá no CRH, porque uma das pessoas do grupo queria estudar a precarização do trabalho dos advogados. Então, o que acontece se o que eu quero encontrar são artigos com esse recorte? Não é qualquer precarização do trabalho, é a precarização em advogados. Agora a gente aprende a utilizar os operadores booleanos, eles são muito úteis. E essas três figuras fazem a representação gráfica do que eles significam. O operador AND significa uma intersecção. Eu quero uma coisa que é um assunto e outro assunto necessariamente. Só me serve aquilo que fala dos dois. É uma intersecção. O operador OR é uma soma. Eu quero uma expressão e também a outra expressão. Tanto faz. As duas expressões elas são importantes para mim. E a terceira figura do operador NOT significa uma exclusão. Eu quero um conjunto de resultados de uma expressão, tirando todos os resultados que se referem a uma segunda expressão. Falei de uma forma um tanto abstrata, mas vai ficar mais fácil de entender nos próximos slides. Atenção para o exemplo. Precarização do trabalho vai na primeira caixa. E eu escolho todos os índices. Muita atenção
que eu escolhi o operador AND, como vocês podem ver que está circulado em vermelho, e coloquei advogado na segunda caixa. Daí eu aperto o botão pesquisa. Essa captura está em tamanho ampliado, só para vocês verem os três operadores quando apertam a setinha para baixo. AND, OR, AND NOT. Essa é a ilustração gráfica para mostrar aquilo que eu acabei de mostrar. Então, precarização do trabalho, esse círculo amarelo, é se eu tivesse feito somente o preenchimento daquela primeira caixa. Se eu tivesse preenchido a primeira caixa com a palavra advogado, o resultado seria esse que está em vermelho. Mas tendo colocado precarização do trabalho na primeira caixa, advogado na segunda, e ter selecionado o operador AND, vai sair isso que está em laranja, precarização do trabalho mais advogado. Infelizmente, no dia em que eu fiz essa busca, não deu nada. Esse exemplo aqui que eu fiz, ficou assim, ó, precarização do trabalho só em assunto, advogado todos os índices. Será que teria saído diferente se eu tivesse colocado precarização do trabalho todos os índices? Não sei, experimenta vocês aí. Mas o exemplo é esse, tá bom? Tive azar e quando eu fiz essa intersecção, não tive resultado nenhum. E já que esse é o vídeo do modo ninja, aqui vai um truque para vocês. Pode ser que a pesquisa que eu vou fazer me seja relevante, pegar logo tudo que é precarização do trabalho, precarização das condições de trabalho, isso aí que está marcado em azul. Então, eu vou marcar essas 4 condições apertando o botão Ctrl. Mantenha o botão Ctrl do teclado apertado e aperta o botão pesquisa. Essa é a tela de resultado que aparece. E não se preocupem se vocês fizerem o teste e aparecer outra coisa, porque talvez vocês estejam fazendo isso muito depois do dia em que eu fiz a captura. E eu coloquei em destaque a expressão OR, porque é disso que a gente estava falando, né? Quando eu fiz a seleção Ctrl, 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 de tudo aquilo, apertei no botão pesquisa, é tal como se eu tivesse colocado em cada caixa uma dessas expressões e feito a articulação pelo operador OR. Nesse exemplo que vocês veem na tela, é um exemplo em que eu quero precarização, tirando tudo aquilo que tem a ver com advogado. Então, eu coloquei precarização na primeira caixa e selecionei AND NOT como operador. Na segunda caixa, eu coloquei advogado e vou apertar o botão pesquisa. Essa é a tela de resultado. Então, aparece precarização todos os índices, AND NOT advogado todos os índices. O resultado são 307 referências. Chegamos no momento em que eu mostro o pulo do gato, quando você quer ampliar a busca. Então, essa dica vai para quem está fazendo as buscas usando a ferramenta do próprio Cielo, está tendo pouco resultado. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a busca na base Cielo, só que utilizando o motor de busca do Google. Isso significa que aquela palavra pode estar em qualquer lugar do texto, porque o motor próprio do Cielo, vocês viram, que busca palavras no título, resumo, assunto, mas se aquela palavra aparece no segundo parágrafo do texto, não vai aparecer na minha busca, e desse jeito vai. O pulo do gato funciona assim: você vai para a página do Google, digita precarização do trabalho entre aspas, espaço, site cielo.br. Colocar entre aspas é a dica para o Google que você quer a expressão exata. Não vai servir para você um texto em que precarização está no primeiro parágrafo e trabalho só no último. Só te serve a expressão exata e é por isso que você botou entre aspas. O segundo comando, site cielo.br, é porque você está dizendo para o Google que só lhe serve coisas que estão na base Cielo. Não te serve precarização do trabalho, Wikipédia, Yahoo Respostas, nada disso vai lhe servir.
Então, essa dica inclusive funciona para outras situações. Se você quer algo que só serve o que está no portal do Ministério da Saúde, você faz do mesmo jeito, site saude.gov.br. Mas para funcionar, você precisa ficar atento, porque não pode ter espaços. Tem que ter tudo pregado. Site pregado em 2 pontos, pregado no endereço a seguir. Essa é a captura do dia em que eu fiz essa busca. E observe, foram 3.200 resultados. Então dá para ver que é uma diferença imensa. É lógico que dessa forma aparece muita duplicação. Eu falei para vocês no vídeo anterior que existe o formato HTML e o formato PDF. E desse jeito aparece as duas situações. Aparece várias vezes a mesma coisa, isso dá um pouco de trabalho. Mas vocês podem ver aí, só aparece resultado que é do Cielo. Voltando para o caso da intersecção, eu vou colocar precarização do trabalho entre aspas e vou colocar advogado entre aspas. E coloco o site cielo.br. Dessa forma eu informo para o Cielo que precisa ter precarização do trabalho, precisa ter advogado e tem que ser no Cielo. Vejam como o resultado caiu drasticamente. Foram só 62 resultados porque eu amarrei muito mais, em comparação a quando fiz precarização do trabalho apenas. Só que advogado aí nem sempre é o objeto de estudo. Vejam que o primeiro artigo relacionado, advogado está aí entre parênteses, pode ser apenas um exemplo. No segundo artigo que está relacionado, o estudo de advogado especialista, me parece que advogado é o autor de um estudo, o terceiro a mesma coisa. Então, no caso de quem fez a busca do jeito tradicional no portal Cielo e encontrou pouca coisa, essa técnica pode ajudar a ampliar. Vai aparecer muita coisa que não serve, mas vai implicar num trabalho manual aí, de ir atrás de resultado por resultado, dar uma lidinha e decidir se lhe serve. Chegamos ao final desse vídeo e vou passar algumas tarefas para vocês irem testando antes de sair o terceiro vídeo. Quero que vocês experimentem combinar diferentes palavras por meio dos operadores dentro do portal Cielo. Isso serve para recortar, para refinar a sua busca. Quero também que vocês comparem as diferenças que acontecem quando vocês fazem a busca no próprio Cielo, com as ferramentas de busca do próprio Cielo, e quando vocês utilizam aquela técnica do motor do Google para dentro do portal Cielo. Compare a quantidade, no caso do tema que vocês escolheram. Então, vão jogando com essas possibilidades para ampliar e restringir as consultas, até chegar em números que lhes parecem interessantes. É só isso, fiquem bem, fiquem com saúde e até o terceiro vídeo dessa sequência.